Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que está acordando agora. Hoje é quinta-feira, nós estamos na cidade de Marabá gravando esse programa ao vivo e a cores para você que está distante aí. Nós não sabemos a sua localização, mas sabemos de uma coisa, que Deus é contigo, que Deus está no teu coração e que você hoje acordou para vencer, né? Então, é interessante que nós venhamos ter essa disposição todas as manhãs de dizer, estou acordando para vencer, né, Ruth? Shalom? Shalom. Você vê que tempo que está mudando aí, tudo escuro, né, Ruth? Parece que vai chover. E pelo menos esfriou mais, né? Porque a quintura, todos reclamavam, várias cidades por aí, o pessoal reclamando da quintura, né? Porque aqui nós no programa... Esfriou mais um pouquinho. Nós queremos falar para você, meu amigo, que está são 9 estados do Brasil, né? Porque São Paulo e Rio agora está morrendo afogado, tanta gente lá correndo com a trouxa na cabeça. É engraçado, né, Ruth? De uma hora para outra apareceu água lá, enchente. Dizem que é a geleira que estão se desfazendo e aí, como eles estão mais próximos, estão recebendo a primeira enxurrada. Mas para nós aqui no interior, no norte, né? Lá para o estado central, que a gente chama, que é Brasília, né? Brasília ali, aonde no estado de Goiás, né? Está também passando por essa esquentura. 3 dias atrás estava 39 graus. Então, aqui no Pará, nós estamos tendo um efeito assim, estufa, né? Uma hora está quente, outra hora está frio. E isso para as pessoas que já passou dos 50 não é bom, porque todos nós temos problemas circulatórios. E esses problemas circulatórios faz com que nessas horas de dificuldade, no calor, nessa infusão, a hora que está quente, outra hora está fria, isso aí pode dar problema no coração, né? Na circulação do sangue, nas veias, nas artérias, nos vasos, e trazer uma enfermidade, um AVC, qualquer outro tipo de doenças que pode ser crônicas. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Um abraço aí para a Evanista, ligada com a gente. Como é que a gente diz? Shalom, né? Shalom. Shalom. Então, o conselho nosso é que você beba bastante água limpa, né, Ruth? Limpa. Tem gente que bebe qualquer tipo de água, não tá nem aí, né? Não sabe que a água é o quê? Alimento. Não, tem pessoas que têm cuidado no comer, né? No que comer, diz ele vigia até 7 vezes como é que é aquele alimento. Mas na parte de beber, bebe qualquer coisa. A água, ela tem que ser uma água limpa para a gente beber, porque 70%, 75% do nosso organismo é água. E quando você bebe a água, você está trocando, renovando a água do seu corpo. Aí você pega, come uma comida gostosa e bebe uma água ruim, de má qualidade. Muitas vezes a pessoa pega água, aí pela rua, a água é de poço artesiano, mas a caixa é de zinco. Cadê o sapato? Então tem um problema por causa do ferro, né? E quando você bebe, esse ferro vai para os rins e causa as pedras. Você lembra, Ruth, que há uns 20 anos atrás, a gente pegava ali num colégio a água para beber, né? Porque a água aqui no Marabá antigamente era de péssima qualidade. E a gente pegava ali num colégio. Aí aparece um pastor aqui vendendo um imã, que é para colocar na vasilha de água e bota na geladeira. Aí aquele imã, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o sol faz com a água, né? Organiza as moléculas de água. A gente bebe aquela água, não tem gosto, não muda nada, mas ela fica mais leve. E por ela ficar mais leve, as dores de junta, né? Nessa época eu tinha uma dor aqui na perna esquerda, no joelho, e eu comecei a tomar essa água, e aí foi desaparecendo essa enfermidade da perna. Né? E o ímã, se a água tiver ferro,
Ele puxa, né? Aí, isso que eu ia falar. Aí, quando eu comprei até o pastor Rubens, né, que nós compramos esse ferrozinho. Não é ferro, é um aço, é o mesmo aço que faz avião. Aí dentro tem imã, né? Então, o que aconteceu? Nós passamos, família todos passamos a tomar água, ainda até hoje na geladeira nós temos ali, porque é 100 anos de garantia esse aparelho. Aí, o que aconteceu? O meu sangue, ele passou a circular melhor, porque muitas vezes as dores que a gente sente nos ossos, né? A pessoa, mas minha perna está doendo, estou sentindo dores, tá, vai levantar um aiui, né? Mas às vezes é falta de circulação. Se o sangue está fazendo uma boa circulação, não tem por que você ter dores, a não ser que você tiver uma ferida, uma pancada, uma coisa. Mas simplesmente a pessoa não tem nada, não tem uma ferida, Ruth, e aí sente dores no corpo, falta de circulação. Procura o médico do coração. Diz assim que a água ela tem que ter as moléculas certas, né? Por exemplo, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Quem tiver problema de coração, procura o médico, né? Vai procurar o médico. Aí o médico pede os exames e vai ver por que está acontecendo isso com você. Mas esse aparelho, Ruth, ele organiza as moléculas de água, né? E também aumenta o pH da água, né? Por exemplo, assim, quando eu fui fazer exame, na época eu tive o câncer, aí o médico me perguntou, por que o teu pH é alto? É 8. Fica acima de 8. Aí eu disse, olha, é o seguinte, eu tenho um aparelhozinho lá que eu tomo água através dele, passo por ele organiza as moléculas de água, aí vai aumentar o pH, né? Aí ele falou, como é esse aparelho? Eu também não ensinei não. Só fizer comprar da mão de uma pessoa e pronto. Porque é interessante, porque o ímã, ele tem o magnetismo que tem o sol de organizar moléculas, né? Assim também o ímã tem. E aí a gente sente a diferença. Quando eu paro de tomar a água assim daquela caneca lá, aí quando eu menos espero, minha perna está doendo. Lá, um pouquinho mais tarde. Aí eu lembro que eu não estou tomando água daquele ímã. Então é interessante, Ruth, a gente cuidar da nossa saúde, principalmente do elemento chamado água. Diz assim que a água da torneira tem o quê? Só 3? O pH da água, da torneira, não chega a 4. E quando você toma refrigerante, cai para 2. Quando você está tomando refrigerante ali, qualquer refrigerante, o pH caiu para 2. Então, por isso que não é benéfico refrigerante para a gente. Além do gás, o pH cai. Está tomando a coca? Tá, é bom. Gostoso? É. Mas não fique tomando muito de uma vez não, porque vai cair o teu pH. Né? Você tomar um copo de coca, é bom. Por que é bom a coca? Porque ela, quando ela foi preparada, era para ser um detergente. Aí surgiu o tônico. Fizeram um tônico. Aí, quando ela começou a explodir, que o pessoal começaram a entender o que era Coca-Cola, porque muita gente, às vezes, tem problema de estômago, toma um copo de Coca-Cola, dá aquela limpada, né? Porque rotar, né? Dá aquela rotadazinha. Porque quando a Coca-Cola, você toma ela, que você arrota, é porque lá dentro do teu organismo tinha um gás. E esse gás, quando entrou em contato com o gás da Coca, aí vira CO2, por isso que você arrota. Mas aí te faz bem. Eu não deixo de tomar Coca-Cola, embora eu seja diabético, eu não tomo daquela, porque tem uma aí que... Zero. Zero, né? Mas eu gosto mais daquela outra, né? Daquela pretona mesmo. Essas que é zero, ela tem um gosto ruim, né? É química, né? Uma modificação aí do produto químico para dar o sabor do açúcar. Mas para mim é assim, ou é açúcar ou não é. Então eu prefiro a outra coca, assim com sanduíche, pão de queijo. Pastel. Uma banda de um boi lá dentro. Por exemplo, não é assim, por exemplo, comer todo dia, porque todo dia são comidas
muito carregada de toxinas, né? Mas para você saborear assim com a família, uma noite, ir numa pizzaria, né? Mas para quem tem a minha idade, 50 anos para cima, eu tenho 65. Diz assim, a pessoa toma um copo de coca e depois tem que tomar vários de água para 32 copos de água para desfazer o açúcar que toma. Para recuperar o efeito. Vamos para a oração? Baruch Hashem, vamos no ouvir nosso a livro de oração. Siddur. Olha, pessoal, se vocês... Estou percebendo que está um pouco escuro o programa. É por causa do clima, É por né? causa do tempo. O nosso estúdio aqui, ele é meia luz. Meia luz elétrica e meia luz do Hashem, né? Você pode observar quando o sol, ele clareia um pouco aqui, no lado esquerdo nosso, no lado direito de Jerusalém, que a gente tem, nós fazemos o programa aqui na direção de Jerusalém, né? Mas quando o lado direito aparece o sol, aí clareia bastante aqui no estúdio, né? Mas o importante é que nós temos uma voz perfeita, né, Ruth? Eu, última vez, eu nunca faça voto com Deus, porque se você fizer, cumpra, né? Se fizer e não cumprir... Certa vez eu tinha de 7 a 8 anos, eu estava brincando, nós andava ali na 5 de abril, eu estava até lembrando dele agora, o Valnei, filho da dona Cleide, Valdir faleceu, até antei no bom lugar, e outros meninos, correndo ali na 5 de abril, chegamos lá de uma igreja, assim, do lado esquerdo, ali em frente ao hospital municipal, você chegou a ver aquela igreja, né? A igreja presbiteriana. Aí era de domingo pela manhã, e eu só de calçãozinho. Dei uma parada para ouvir, porque tinha um homem falando, bem vestido, mas falando uma voz bonita e tal, e um microfone, e eu parei para assistir. Aí os meninos passaram e correram, me deixaram. Eu fiquei assistindo ali, sozinho, só de calçãozinho, assistindo. Aí eu falei assim, com Deus, falei em pensamento, assim, Deus, se tu me deres voz, eu vou ser um pregador igual esse daí. Olha o que eu estava falando, não entendia nadinha. Aí assisti um pouco e depois corri para encontrar os meninos lá na praça de Caxias. Isso era domingo pela manhã. E Deus escutou. Aí depois eu surgi como pregador. Mas vamos, Ruth, fazer agora a oração, porque o céu está se desmanchando de água. Diz assim... Você pode dizer assim, mas ele era apenas uma criança, né? Mas ele fez um voto. E o perigo é você fazer um voto no sonho. Você não pode sonhar fazendo um voto e depois dizer, não, foi só um sonho, e não valorizar esse voto. Você tem que cumprir, né? Olha, Ruth, aqui nós temos no fundo uma mikvê. Essa mikvê não é um tanque de batismo. No judaísmo não tem culto, não tem tanque de batismo, né, Ruth? Não. E essa mikvê ainda é uma relíquia, assim, em termos da tradição judaica. Você vê a história de Naamã. Ele era general de guerra da Síria. Então, indo atrás do profeta para ser curado da lepra, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. No judaísmo tem essa tradição da mikvê. É um tanque com água. Agora, todas as coisas do mundo espiritual têm as medidas. Se você não sabe quais são as medidas de um tanque desse, a fundura também, não faça. Porque essas coisas aqui são coisas espirituais que Deus mandou fazer. Aí você tem que saber as medidas, a fundura, tem que saber quais são as orações, como se faz para consagrar uma água no mikvê dessa, né, Ruth? Aquele tanque de Siloé, né? O pessoal ficava esperando quando vinha um anjo que movia aquela água e o povo entrava. Isso era no Novo Testamento. Era. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas ele só fala mais do Velho Testamento. Claro, porque a primeira aliança é que vale. A outra não é aliança. Tinha um homem que já estava 38 anos, né, na beira daquele tanque, e dizer que não tinha quem o ajudasse. Toda vez que o anjo descia para mexer as águas, aí ele se movia em direção ao outro passar na frente. Outros entravam.
Vamos fazer a oração. É o que eu digo. No mundo espiritual, ou você vence, ou você é vencido. Esse mundo também. Ou você vence teus inimigos, ou eles vão passar por cima de ti. Aquele sábio Hilel, ele disse, se eu não fizer por mim, quem? Quem fará? E se eu não for por mim, quem vai, né? Agora, então, tem que fazer os milagres que acontecem num tanque desse. Porque você vê que no Novo Testamento fala do tanque de Siloé, né? Que as pessoas fazem. Eram multidões para ir lá para ser curada. Tem pessoas que levam 15, 20, poucos anos para receber o milagre. Aqui, quando a gente faz, nós não fizemos no tanque aqui, mas fizemos no Rio, que nós conversamos os primeiros, o Ticum. Os primeiros Ticum que nós fizemos em nossas vidas foi multidões, cheio de gente, ônibus, carro, moto e tal. A gente ia fazer na Mangueira. Mas um dia, estava tudo claro, tudo. E quando eu comecei a fazer as orações, nós abrimos os olhos, o clima lá tinha mudado. Uma pessoa atirou no outro lá e veio lá para o nosso meio, a polícia prendeu lá no nosso meio quando a gente estava fazendo o Ticum. Ninguém estava nem aí. Porque aqui está um milagre, uma promessa do Hashem, aonde no Ticum, aquele homem, a Bíblia diz que ele mergulhou 6 vezes, na 7ª ele recebeu a cura da lepra. Foi Naamã, general da Síria, aquele grande homem, guerreiro, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Mas vamos para Abrahá? Vamos. Diz assim, ao despertar, né? Leolã, sempre deve o homem temer a Deus, quer intimamente, como em público. Confessar a verdade, reconhecer a verdade no íntimo de seu coração, madrugar e dizer, Ribom, soberano dos mundos, Senhor dos senhores, não é confiando em nossos atos de justiça que apresentamos a Ti as nossas súplicas, e sim na Tua infinita misericórdia. Que somos nós, que é a nossa vida, que é a nossa benignidade, que é a nossa justiça, que é a nossa salvação, que é a nossa força, que é o nosso vigor, que podemos dizer em Tua presença, maiores heróis diante de Ti, e os homens de fama como se não existisse, e os sábios como se não tivesse saber, os inteligentes como se não tivesse entendimento, porque a maior parte dos nossos feitos é vão, e os dias de nossa vida, vaidade, são diante de Ti. A superioridade do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade, exceto a alma pura que está destinada a prestar juízo e conta antes o trono da Tua glória. Todas as nações são como nada diante de Ti, pois assim foi dito. Eis que as nações são como gota que cai do balde, como o pó miúdo da balança, são consideradas. Eis que ele levanta as ilhas como coisas insignificantes. Mas nós somos o Teu povo, filho do Teu pacto, os filhos de Abraão, Teu querido, a quem juraste no Monte Moriá, a semente de Isaque, que por amor de Ti foi amarrado e exposto no altar, a congregação de Jacó, Teu filho primogênito, a quem pelo grande amor com que o amaste, e pela alegria com que te alegraste com ele, chamaste seu nome Israel Eruxuru. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Você vê que, Ruth, toda a oração que nós fazemos aqui do Sidu completo, toda a oração é só em uma direção do Hashem, só para o Eterno. Só para o Eterno. Não existe no nosso meio oração para a gente orar o Eterno em nome de fulano, senão ele não atende. Olha. Pedro Brilhante de Farias, bom dia. Elias Gonçalves, bom dia. O pessoal lá em Anápolis, Pedro Brilhante, né? Com a esposa, a família, assistindo em Anápolis, no conforto do seu lar. Um bom dia, shalom, Pedro Brilhante. Como é que tá aí, rapaz, a nossa querida Anápolis, né?
Nós estamos entrando na Festa das Cabanas, que vai ser de 29 a 30, né? Lembre-se, hoje é o quê? 28? 28. Então, dia 30 agora começa a Festa das Cabanas e vai até o dia 8 de outubro. Porque são 7 dias. E é como se fosse também, porque é a mesma coisa, que era no mesmo tempo, né? Que eram as festas das primícias, por isso botavam sempre frutas penduradas, verdura. A festa das cabanas não é a mesma festa das colheitas? Onde se trazia as primícias. Quem não é dizimista, não faça não participe disso aí não, porque você vai estar se sujando mais ainda. É só para quem é dizimista, né? E ofertante, porque a festa das cabanas, ela não é para qualquer um, não. Não, mas eu sou judeu, mas tu é ofertante, tu é dizimista? Não. Se não é, não entre nessa aí não, que tu vai te arrebentar. Porque tu pode achar que está enganando o povo, mas Deus tu não engana. Malaquia, o Eterno não engana. Quer ver? Observe bem, Ruth. A festa, se essa festa das cabanas é a festa das primícias, que seriam levados para a cidade para se fazer a festa do templo. No templo. Ou se você mora distante de Israel, de Jerusalém, você fazia lá mesmo na roça e convidava todos os seus vizinhos de roça e ali fazia uma grande festa, agradecendo a Deus pelos primeiros frutos que o Eterno deu para a lavoura, para a agricultura. Veja o que é. Aquele que é dizimista fiel. Quem não é dizimista fiel, não se meta nisso não, que você vai perder a mão. Aqui diz assim que tem as 4 especiarias, que é as principais que eles levam. Nós estamos falando aqui de algo do povo judeu, não estou falando de outras religiões não, porque existem muitas religiões aí que as pessoas não são dizimistas porque não foram ensinadas e eles criaram assim. Agora, nós estamos falando de judaísmo, das festas de Israel, das festas das cabanas. Diz assim, as 4 especiarias. A mitzvah de Netilá, Lulá, consideradas as 4 espécies de palavras diferentes, cujo conjunto expressa uma união. As espécies são as seguintes: estrogue, que é uma fruta nobre apreciada como limão, com um aroma muito agradável. Sua árvore é muito delicada e necessita de muitos cuidados, tratamento constante. Esse estrogue é aquele limão que eu comprei no Mateus, o grandão, amarelo. Quem vai fazer aqui em Marabá, essa festa, lá no Mateus tem o limão, um limão grande, amarelo. Né? Ele parece com o limão citra, né? Todo limão é citra. É citra? Então ele é filho do citra. Mas ele, lá em Israel, na época do dia 30 até o dia 8, tem limão desse que custa mais de 5 mil, 10 mil reais. Você vê o que é valorizar a tradição judaica. Mas, olha, lembre-se de uma coisa, se não for dizimista, te meta nisso não, senhor. O 2, o segundo espécie, lulave, é um galho de tamareira, cujas folhas estão ainda completamente fechadas e se parece com um cetro reto e limpo. 3. Adá, é uma haste de uma planta morta decorativa, da qual emana um cheiro bom, mas não tem fruta. 4. Aravá, é um arbusto que é encontrado geralmente na beira do rio. As folhas são compridas e estreitas. Os nossos sábios acharam nas 4 espécies os 4 tipos de pessoas que compõem uma comunidade, a saber, o estrogue é uma fruta comestível que tem aroma. Ele simboliza a pessoa que tem erudição e pratica o bem. O lulave, que é uma tamareira, tem frutas e não tem cheiro.
lembra os que têm conhecimento, mas não o põem em prática. O arada, que tem cheiro, mas não é comestível, representa os praticantes, embora não seja erudito. A aravá não tem fruta nem cheiro e pode ser comparada com os que possuem nem teoria nem prática. Segundo a Halahá, deve-se segurar todas as espécies juntas na hora de recitar a Berrahá, que é a bênção, e que vem expressar a necessidade de união e de solidariedade a todos. Indistintivamente, se a nossa herança comum consegue unir o povo e os homens encontram uma língua comum. Apesar de existir ideias diferentes entre eles, e uma ajuda o outro, o povo se torna como um corpo forte e ninguém poderá perturbá-lo. Em esta mitzvah, portanto, vem lembrar-nos e levar à nossa consciência que pertencemos à nacionalidade judia, pois que todos somos filhos de um pai. Quer dizer, aqui no judaísmo tudo tem um significado, né? Olha, Ruth, é por isso que eu digo, se você não fez techuvá, se você não pratica judaísmo, como está escrito na Bíblia, então não entre nessas festas, não participe delas não, porque elas são para os santos, né, Ruth? Aquele que ainda, não, eu não fui circuncidado, porque isso, porque aquilo. Ei, então desculpa, tudo que Deus manda fazer na Bíblia, se tu não fizer, aí a tua desculpa, Deus não tem misericórdia de ti não. Porque você vai apresentar desculpas mundanas, não é algo que Deus mandou. E não adianta ter desculpa, porque ele está vendo tudo, né? Ele está vendo tudo. Não tem nada escondido. O teu coração se trava para não fazer os mandamentos de Deus, aí depois você quer dizer que é santo. Quer estar do lado de Deus, que Deus está contigo. Existem outras forças que ficam do lado do desobediente. Quando você vê uma pessoa desobediente à lei de Deus, ali existe um espírito que domina a vida dela. E ela pensa que é Deus, né? E se afasta dele. Quando morre, que do outro e passa para o outro lado, aí é que é a hora da verdade, né, Ruth? Aí que você vai saber o que é verdade ou não. Por isso o judaísmo ensina assim. Eliane Melo. Essa prática é... Bom dia, shalom. Espero que você esteja com saúde. O RKC Marabá, como é? Paulo Roberto, né? Paulo Roberto ligado com a gente. Bom dia também. Lá da Marabá Pioneira. Paulo Roberto está curtindo essa chuva ali de frente à feira da Marabá Pioneira, né? Paulo Roberto é um repórter aí da policial, um repórter da maior conceituação em termos de comunicação policial em Marabá, né? Existem muitos grandes repórteres aqui em Marabá, como Evandro Valles, e também o nosso apresentador que parou de trabalhar na comunicação, mas a veia dele, o sangue dele está ali fervendo com vontade de comunicar, que é o Jorge Beres, né? O Jorge Beres tem história em Marabá, e muitos anos ele liderou aqui os grandes jornalismos da nossa cidade, né? Parabéns para você, muita saúde, Jorge Beres, para você e toda a sua família, porque a bênção de Deus entrou através de você para a sua família. E continua. E tem o Miguel Casseb, né? Miguel Casseb, o homem da pasta preta, está vivo aqui no São Félix, morando em sua casinha. Ele já está avançado de janeiro? Não, ele foi só se desviando, né? Já teve não sei quantos AVC. E tá aí, não, o Casseb, ele era juiz de futebol aqui em Marabá, mas ele já foi atleta e já jogou bola. Ele aprendeu a se desviar do AVC, né? Já teve uns 4 ou 5, não foi? Mas ele se desviou dele aí. Tá vivo. Tá vivo. Cadê macho? Tá vivo, né? Tá vivo. Tá vivo aí, quando a gente vai lá e ele conversa. Você que é amigo do Miguel Casseb, faça uma visita ali no São Félix. Todo mundo sabe onde Casseb mora. Vá lá ver aquela autarquia, porque ele, na realidade, ele é um ícone da televisão. É aquele que
A parte policial era uma graça. Todo, de criança a adulto, tudo assistia sorrindo, né? O Kel, o Arcanjo. Um abraço ao Kel, ao Arcanjo, ao Cleuto, a Marla, a Cristina e ao subtenente, né? Salles Reis, lá na capital, em Belém do Pará. Ele mandou uma foto para mim lá, subtenente, tudo vestido com roupa de gala, né? Rapaz, o negócio aí tá melhorando, né? Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. Ele volte com a vitória, né? Com a vitória, né? Um abraço a todos, policial aí, militar, que estão na ativa e aqueles que não estão na ativa, que estão esperando ainda aí do governo algo, ou a volta do cargo, ou um dinheiro de indenização. Um abraço para todos vocês, um abraço para também a Polícia Civil, Militar, a Polícia Federal, Polícia do Exército e a Guarda Municipal do MTU também, né? Todos aí embutidos, envolvidos aí na segurança. Por que que Marabá está essa cidade calma? Até a chuva está vindo devagar. Porque aqui tem ordem. Não, e outra, eu já tenho visto muito nos jornais, cidades sendo destruídas pelo vento, as tempestades que vêm, redemoinho, enchente. Nós que temos comunhão com o nosso Deus, temos que interceder pela nossa cidade, né? Ontem, quando eu vi tanto trovão, relâmpago, eu fui me apegar com Deus que eu sirvo, né? E pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha cidade. Baruch Hashem. E a chuva nós necessitamos, estamos precisando, nosso rio, nossa terra, as plantas, mas também que ela venha com decência e ordem, não? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu já vi muitas vezes. Para não arrancar os telhados. Não... Eu já vi a minha casa aqui, o vento batia no telhado. Eu digo, agora arranca. E a gente orava aqui. Baruata, Adonai, Elohim, Melech, Hanan. Aí fazia as orações em hebraico, em português mesmo. E aí mesmo, o vento, porque ele que manda no vento. O vento mudava de direção, levava a chuva para outro lugar. Aí um dia, nós tivemos aqui uma prova muito grande do que é a proteção de Deus. Mandei trocar o telhado, tirar aquelas telhas brasilite finas e colocar umas grossas, né? Aí o rapaz, o pedreiro, que é nosso vizinho aqui, arrancou o telhado todinho. Um lado aqui de cima nós tínhamos alugado para um casal. E a casa ficou sem telhado aquela noite. E veio a chuva. Daquela de vento. Aí o vizinho lá, quando o toral caiu, ele correu para cá. Para ver se nós tínhamos perdido tudo. Não tinha chuva. Não tinha chuva. Até hoje ele testemunha. Mas como é que pode, chovendo, ir lá na casa do Cavalcante não está? Ei, isso tudo é depósito. Depósito. Depósito lá em cima, ora, e é atendido. Mas, nas casas na casa do Silvio Santos, tem uma dessa. Na casa do dono da Casa Bahia, aquele que morreu, tinha uma dessa. Aonde o descendente judeu aqui do Brasil, que sou empresário, todos têm um homem que vê porque eles sabem para que serve. É uma tradição milenar. Aqui há cura, aqui há tanto milagre. Por exemplo, assim, em caso de doença contaminada, que contamina as pessoas, a gente não faz aqui, né? Não. Por exemplo, nós tivemos alguém que tinha lepra e nós fizemos lá o ticum no rio. Fizemos várias vezes, fizemos até no meio, nós temos foto que fizemos no meio do rio fazendo ticum, lá em São João, lá no meio do Pedral, no meio do rio a gente fazendo lá o ticum com o pessoal. Aí o que aconteceu? Esse homem ele estava aposentado porque ele tinha lepra, ele tinha AIDS. E nós fizemos o ticum dele no rio. Hoje ele não tem lepra, não tem AIDS, está sadio, está viajando, está para a Bahia. O milagre que acontece nesse tanque aí, que é chamado mikveh, né? Onde se faz o ticum, é uma tradição milenar judaica. Mas quando você tem um rio, você sentir pesado espiritualmente, carregado de energia negativa, o melhor lugar para você descarregar é no rio. Vá lá e tome banho. Mergulhe, se for possível, 7 vezes com o pé na mão, para tirar as energias negativas. E se tiver rabino na tua cidade, peça o rabino para que faça esses 7 mergulhos.
Porque cada mergulho que você dá é uma brahá. Na tefilá, ela é composta de 7 brahá. Essas 7 brahá é que te dá a cura, a libertação dos problemas que você está vivendo. As pessoas recebem isso e depois começam a contar. Ah, eu nem falei que eu não ouvia do ouvido direito. Olha, eu fui curada. Todo mundo na minha família está encablado porque eu estou curado. Então, essas coisas acontecem porque Deus mandou fazer. Agora tem as medidas. Essa água não pode ser água da torneira, porque a água da torneira é uma água que contém cloro. Cloro é veneno. Né? Ela tem que ser ou do rio, ou da chuva ou do poço. 3 tipos de água que é aceitável. Então, tudo de Deus é controlado. Tudo. Eu vou fazer assim porque Deus vai aceitar. A parte não manda em Deus, não. Ele já deixou essas leis escritas para curar, para transformar. E aí, agora vai falar de quem? De Ruth? Pega aí, abre aí, Ruth, vamos. Oh. Nós vamos hoje, como nós estamos ainda no tema de as festas das cabanas, festa das primícias, festa das colheitas, tudo é a mesma coisa. Nós vamos no capítulo 2 de Ruth. Achou? Yes, tá claro. Capítulo 2 do livro de Ruth. Tá aqui. Quer ler? Não, lê. Se você tá bom da Não, minha vista já melhorei muito. A semente de aliança, abaixo de uma colher, no meio copo d'água, todo dia. Porque o que acontece com a vista ruim da gente é que a nossa vista fica inflamada. Anda de moto, bota o capacete, mas não bota a viseira. Aí vem alguma coisa, a poeira inflama os olhos da gente. As pessoas, se andar de moto, tem a vista inflamada, não consegue chegar direito. Agora, quando você usa a semente de alinhaça, ela é o ômega 8, né? Ela tem 8 vezes mais do que qualquer um desses remédios que você vê de ômega 3. Aí quando eu tomo, você vê, né? Eu tomo com casca e tudo. Boto ali para ficar meia hora na água. Quando ela solta o gel, eu digo, vamos. No outro dia eu já começo a enxergar melhor. Por quê? É uma inflamação. E o ômega 3 aí trabalha para isso. Aqui no versículo 2 do capítulo 1 diz assim: E assim Naomi e sua nora Ruth, a Moabita, retornaram dos campos de Moabe para Belém, no início da colheita de cevada. Quer dizer, foi pelo menos nesse período que elas chegaram, né? Onde foi que tu leste? Aqui, no capítulo... o primeiro, aqui assim. Mas aí é o capítulo 1, né? É, o capítulo 1, versículo 22. Deixa eu dar o dedo. Agora o capítulo 2 diz assim: E tinha Naomi um parente por parte da família de Elimelé, um homem proeminente chamado Boaz. Disse Ruth, a Moabita, a Naomi: Irei agora ao campo e buscarei entre os colhedores de grãos alguém que a me acolha. Ao que ela respondeu: Vai, filha minha. Ela assim o fez, e buscando entre os ceifadores, chegou por fim ao campo que pertencia a Boaz, Eu o dá uma parada parente aí. de Elimelé. Não, dá uma parada aí. Porque quando fala o caso dela aqui de Ruth, quando fala em Boaz, Me dá esse livro daí. Não, o outro. quando fala Boaz, Sei. a gente que já estuda Kabbalah, que é Kabbalah que explica a Bíblia escrita, né? Aí já vem logo na mente da gente o quê? Alma gêmeas. Se você prestar bem atenção a esse programa, o que minha esposa vai falar através da leitura dos comentários feito ao livro de Ruth, você vai entender como se encontra a alma gêmea. Quer dizer, ela casou com um homem israelita. Ela era moabita, vivia em Moabe. Mas com o desfecho da vida, esse homem morreu e ela largou o sacerdotismo que ela era sacerdote de Baal
E ela foi perseguida, porque quem deixa o sacerdócio já assinou a sua sentença de morte. E ela teve que fugir embora junto com a sua sogra, que nós contamos, está escrito isso aí. Mas, Ruth, será, aí vamos dizer assim, mas será se a minha alma gêmea é o meu esposo ou não? Porque ela casou, por exemplo, aqui, os filmes mostram que o marido dela, eles não tiveram, nem coabitaram juntos. Dormiram a noite junto, mataram o marido dela. Aqui a gente vê que o filme está errado. Esses filmes que a gente vê aí, tem muita coisa errada. Aqui no texto bíblico, diz o seguinte, que, ontem nós até falamos isso, que Ruth mais o marido viveram 10 anos, não tiveram filhos. Aí você dá para observar que se você ficar aí só querendo assistir filme, aprender por vídeo, pela cabeça dos outros, você sai do trilho da Bíblia, da verdade. Aqui ontem nós falamos, e nós vamos continuar hoje falando em várias leis, né? Aqui ela casou, ela viveu 10 anos, não teve filhos, vai entrar ainda a lei do levirato. Ruth, só quem não gosta de leis é rebelde. E agora nós vamos entrar noutra lei, porque ela chega e ela vai para o campo, né? Aqui diz assim, que ela foi buscar entre os colhedores de grão algum que lhe acolha, ao que ela respondeu, vai, filha minha. Ela assim o fez, rebuscando entre os ceifadores, chegou por fim no campo que pertence a Boaz, o parente de Elimelec. Chegara a ele de Belém e saudou os ceifadores, que esteja convosco o Eterno. Ao que responderam, que te abençoe o Eterno. Perguntou então Boaz ao supervisor dos colhedores, de onde é esta jovem? E este lhe respondeu, é uma jovem moabita que retornou dos campos de Moabe com Naomi, e que pediu para rebuscar a espiga após os ceifadores, e trabalhou desde cedo até agora, descansando somente por um pequeno intervalo na casa. Quer dizer, em Israel tem uma lei para quem planta. Ele tem que deixar 1 metro de largura. Agora o comprimento é o comprimento da terra, né? Ali é para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. É assim, se uma terra ela é quadrada, ela mede 100 por 100, então 10 metros quadrados é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Certo que para ela poder pegar, ela tem que pedir autorização, ela não tem que entrar de qualquer jeito. Mas ela conhecia esta lei, por isso que ela foi lá. Quando eles chegaram, quer dizer, as duas, a sogra e a nora, elas não tinham nada, nem o que comer. Por isso que Ruth disse que ia atrás de grãos para eles. Ela conhecia essa lei. Então ela vai numa terra onde estão colhendo, e é logo de quem? De Boaz. Boaz, quando vê ela, uma novata ali, ela lhe pergunta quem é esta jovem, né? De onde é esta jovem? E eles respondem, é uma jovem moabita que retornou dos campos de Moabe com Naomi e que pediu para rebuscar espigas após os segadores. E trabalhou desde cedo até agora, descansando somente por um pequeno intervalo na casa. Quer dizer, ela era também trabalhadora, né? Ela era trabalhadora, e ainda tem mais. Quando eles iam colhendo, se caísse no chão, eles não poderiam também ajuntar. Nem se fosse o fecho completo, caísse no chão, era do estrangeiro. Era para eles pegar. Era do estrangeiro, do pobre e também dos pássaros.
Do órfão e da viúva. Aí dos pássaros. E quando não tinha esses para colher, servia para os pássaros. Né? Mas voltando aí o princípio da coisa, Ruth, quando Boaz chegou, ele quis saber quem era aquela estrangeira, quem era aquela jovem. Porque quando ele bateu os olhos nela, ele percebeu que ela não fazia parte do judaísmo, não fazia parte do israelita. Porque todos nós temos uma marca, uma maneira de ser, que a gente identifica um com os outros. Saudar, né? que quando ele chega, ele Não, mas sauda. até o ímpio quer saudar igual a gente. Quantas pessoas eu ando aí na rua, aí fala assim, shalom, shalom, shalom. Aí nós respondemos shalom, porque nós temos paz também. Agora, a maneira, quando ele viu ela, ele perguntou, quem é essa jovem aí? Aí alguém disse para ele, chefe, essa jovem aí, ela é uma estrangeira, ela é Ruth, uma mulher lá de Moab, que veio com quem? Com Noemi, né? Naomi. Que era parente dele, de Boaz. Né? Aí Boaz já entendeu que ali estava uma estrangeira, mas que era parente dele. Era parente mais próximo, mas de Elimelé. Pois é, mas era do sogro. Era mais 100% mais próximo, mas ele também era de Moab. Aí, de Moab não, de Joás. Aí, claro. Aí o que é que chega? Vai se aproximando, os dois vão se aproximando assim, ó, Ruth. O Eterno vai se aproximando da alma gêmea aos poucos, né? Aí já começa um namoro. Porque no judaísmo não tem namoro não, né? Mas bateu a vista, aí ali é o amor à primeira vista. Mas aí nenhum dos dois, eles sentiram o impacto da energia de um de outro. Mas como eram todos os dois estrangeiros um para o outro, Boaz ficou dele. E continuou a sua vida cotidiana. Porque Boaz era o segundo mais próximo. Tinha o primeiro ainda. Tinha o primeiro, certo. Pela lei do Levirato, que é a lei da advocacia de Israel, ele era o segundo. Boaz seria o segundo pretendente. Se o outro negasse lá, não quisesse, jogava o sapato. Tirava o sapato, jogava. Aí acabava o compromisso dele. Mas aí Boaz assumia o compromisso, se ele interessasse, né? E tinha uma diferença também de idade, né? Porque ele não era novinho também, não. Não, o Boaz era uma pessoa madura. Ela ainda estava no lastro da juventude. Ainda era uma jovem forte, porque ela se cuidava, ela sempre se cuidou para ser bonita. A pessoa tem que se cuidar. Versículo 8 diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não rebusque em outro campo, nem se afaste daqui. Fica com minhas servas, vê onde cegam e anda atrás delas. Ordenei a todos que não te incomodassem. Se tiveres sede, serve-te dos vasos que elas portam. Ela se inclinou até o chão, dizendo: porque achei favor a teus olhos, mesmo vendo que eu sou estrangeira. Respondeu Boaz: contaram-me que fizeste por tua sogra, após a morte de teu marido. Como deixaste teus pais e a terra para vir a um país que não conhecia. Possa o eterno Deus de Israel recompensar-te plenamente pelo que fizeste, já que sob suas asas buscaste refúgio, abrigo, né? Disse ela: meu senhor, posso eu achar sempre favor aos vossos olhos. Vós me confortastes, pois falaste a meu coração, embora não seja eu tão valorosa quanto a vossa serva. E na hora da refeição chamou Boaz, dizendo: vem, compartilha conosco do pão. Tempera no vinagre tua porção. Ela se foi e trabalhou, e Boaz ordenou aos servos, dizendo: que ela colha entre nossas espigas, sem que ninguém o esbarre. Deixa cair alguns feixes para que ela recolha, e não a repreendas. Ela trabalhou no campo até a noite, rebuscou as espigas, e conseguiu assim uma medida de cevada.
trouxe de volta o que havia colhido e mostrou a sua sogra. Entregou-lhe também comida após saciar sua fome. Ruth, o importante de Ruth, ela, a primeira coisa que ela fez na vida dela, renúncia. Renúncia. Não, é porque eu tenho minha casa, eu tenho meu cargo, eu ganho bem, aqui eu que mando. A renúncia, quando Deus te chama, ele não vai te chamar assim, ei, fulano, vem cá aí. Não, ele cria situações. E criou situações na vida dela, e ela mesmo sem conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela aceitou a situação. Só que Boaz, nessa hora aí, Ruth, que ele teve lá com ela, ele já sabia da vida dela, o feito dela, porque Ruth, o que a gente faz de bem será divulgado, o que a gente faz de mal também será divulgado. E ela fez um bem enorme, porque ela estava trabalhando ali, ele sabia pegar a espiga de milho, pegar o que tiver no PA, né, que é direito deles, do órfão da viúva, né, do estrangeiro, pegar e levar para ela e para a sogra, sendo a sogra dela, a ex-sogra, parente de Boaz. Os olhos dele começou a brilhar na direção dela. Essa mulher é uma mulher de ouro, porque abandonou tudo, perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu tudo o que tinha, renunciou, é renúncia. Ela podia ter ficado até os últimos dias da sua vida lá em Moabe, administrando todo assassinato de criança que tinha todos os anos, organizando, ensinando as poesias, os poemas para as crianças recitar antes da morte. Que era a vida dela, foi a vida dela toda, mas quando Deus chama, aí você tem que renunciar. Meu pai, minha mãe, uma frase que tem no Novo Testamento, que aquilo ali é para o eterno, não é para Jesus. Aquele que não deixar pai, mãe, terra, casa, marido, mulher, família, por amor de mim, não será digno de mim, né? Aí botaram o nome de Jesus, mas ali não, aquilo ali faz parte disso aí, da renúncia. Você renunciar tudo pelo eterno, não pelo filho dele, né? Porque Jesus também, ele nunca falou isso. E outra coisa, tudo que ele falava, na casa do meu pai existe muita morada. Sempre ele colocou o Jesus bíblico mesmo, o judeu, ele sempre colocou o pai acima. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, eu vim fazer a vontade do meu pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que esse Jesus judeu dizia? Que havia um Deus, que é pai dele, que enviou. Agora, modificaram dentro da religião por causa da política, entrou isso aí. Mais tarde a gente fala sobre essas coisas nos programas e você vai entendendo aos poucos, né, Ruth? Porque toda honra, toda glória para o Hashem. Assim Jesus disse. Ou não? Sim, senhora. Aqui a gente vê que Boaz era um servo do Eterno. Porque aquele que cumpre os mandamentos, ele respeita as mulheres. Você vê que até na guerra, o soldado, ele respeita as mulheres, ele não abusa, ele não prostitui ninguém. E aqui ele tem um cuidado com ela, diz, olha, você não pode se afastar, fique junta com as outras mulheres, a minha serva, não se afaste, não vá para outro campo, porque ele sabia que tem outros campos que as mulheres iam para lá e era forçada, era abusada. Abusada. E aqui ele já estava protegendo ela. Já avisou logo os capatazes da fazenda. Não tocar nela. Deixa ela fazer o que ela quiser aí. Não mexa com ela, não. Aqui a proteção. Porque tem homem que ele se aproveita, está precisando, né? E outra, ela deu um bom testemunho como nora, de cuidar da sua sogra. E ele viu isso. Quem é o esposo que não gosta da mulher que trata bem a sua mãe, né? E aqui ele viu a história dela, o que ela fez. Ela abandonou a família, o pai, a cidade, as terras, e veio seguindo uma nora, quer dizer, uma sogra que não tinha nada. Aqui é um exemplo de nora.
E ela respeitava e ela cuidava com amor aquela sogra como se fosse mãe dela. E ele viu isso e ele se alegrou em ver aquela proteção. Mas Boaz orava assim, Adonai Elohim Melech Haolam, pedindo ao Hashem que desse uma Rebeca para ele. Aí, mas ele olhava lá no meio da israelita, nenhuma lhe tocou o coração. Porque a alma gêmea, ela tem uma energia que só a outra alma gêmea tem. Quando bate de frente, a situação muda. E aí ele olhou tudo e pensava assim, mas que mulher guerreira é essa daí? O que é que ela fez? O que é que essa mulher faz para defender a sogra dela? Nem sogra não é mais. E trabalhadora, né? Porque os próprios servos que estavam ali trabalhando disse, não, desde quando ela chegou, ela está trabalhando direto aí. E a sogra dizia, menina, volta para tua família. Tua família é rica, porque era filha de quem, Ruth? Ruth era filha de alguém que tinha prestígio. Uns dizem que ela era filha de rei, né? Não era o rei de outra nação lá, mas ela era uma princesa. Ela era filha de Boaz, assim fala, não sei, porque cada um conta a história, mas Boaz fala que ela era filha... Boaz foi o marido dela. Boaz? Tá. Outro aqui, é de Moabe. Ela era filha de Moabe. Moabe. Por isso que Boaz. chamava mulher moabita. Então a cidade dela era Moabe. É porque os nomes só mudam primeiro. E se ela... não, porque o hebraico tem hora que a gente se confunde mesmo. Os nomes são quase tudo igual. Aí tem palavras em hebraico que se você não prestar atenção, você xinga Deus. Aí fala. Esse homem fala, meu Deus. É porque surgiu assim e tal. Aí ele orava ao Hashem, porque o judeu convertido, a mulher judia, deseja e tem necessidade de um cônjuge. Porque o casamento, como você disse, é um projeto de Deus. Então, se é um projeto de Deus, eu quero esse projeto, legal para mim, né, Ruth? Porque é algo de intimidade. Eu, a minha esposa, para a gente viver eternamente e tal, é a minha alma gêmea. Aqui no versículo 1, vou ler o resumo, para a gente, nós estamos quase chegando ao final já. Um homem proeminente. Segundo Rashi, Boaz era filho de irmão de Elimeleque, portanto, um parente próximo de Naomi. Mas ela não lhe pediu ajuda, por recear que ele não o visse com bons olhos, tanto por ter abandonado o país durante o período da fome, como por ter retornado trazendo consigo uma moabita. Estrangeira. Quanto o Eterno conduziu Ruth a buscar alimento exatamente nas terras de Boaz. Ele pôde verificar sua virtude e sua dedicação à sogra idosa, sem condições de trabalhar. As outras moças procuravam falar com ele, enquanto Ruth se mantinha reservada, né? Porque a Ruth, ela, na realidade, primeiro, ela foi uma mulher, uma grande administradora das obras religiosas de Deus Baal de Moabe. Ela não dava confiança para qualquer pessoa, não importa se ele tinha bens ou não. Você vê que o marido dela, para conquistar ela, ele quase morreu. E terminou morrendo, mataram ele. Mas nas lutas, nos princípios mesmo, ela disse, olha, se tu está falando desse Deus que eu não conheço, tu está tentando me seduzir. Mas se eu quiser, eu chamo o guarda e tu morre bem aqui agora. Tá? Vai. Diz assim que ele viu ela com bons olhos, né? Tornaram consigo como Moabita, entretanto, quando o Eterno conduziu. Quer dizer, o amor à primeira vista. Tudo estava na direção do Hashem, do Eterno. Você vê que lá, onde eles estavam, tinha várias pessoas que tinham terra. E por que ela foi bater logo nesse que era o parente mais próximo? Porque o destino dos servos e das servas de Deus é traçado pelo Senhor.
O homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Hashem. Então, Deus não atira flecha em alvo errado. E as mulheres, porque via que ele tinha condição e era solteiro, ficava tudo... Não, quando ele passava, ela dizia, mas que gatão. Esse homem tá vendo coisa, hein? Não, porque na realidade a história, Ruth, é baseado na história real que nós estamos lendo aqui. Tu pensa que tudo era sério, todo mundo era sério? Era nada. Tá? A humanidade sempre foi como é hoje. É sempre cheio de coisa, de humorismo, de vandalismo, né, de traição, de sinceridade ou não. Mas a humanidade, ela sempre teve esse jeito moleque. Baruch Hashem. Nós estamos chegando. Não, bora esperar a chuva acabar. Não, se for o dia todo. Tu tem assunto pro dia todo? Peraí, mas nós estamos achando ruim essa chuva. Por outro ângulo, nós devemos falar assim para o Eterno, para ele. Hashem, obrigado por essa chuva. Porque as plantas estão morrendo por falta de quê? De chuva. Por falta de água. Ei, cadê a safra do caju? Cadê a safra da manga? Por causa dessa chuva que atrasou, nós aqui no Pará, nós estamos sofrendo em diversas regiões por falta dessa chuva. Aí tem uns que oram para parar a chuva. Não, tem que chover. Deixa Deus eu passei ali manejar a torneira do céu. Ele sabe a hora de fechar. Porque, Ruth, se ele não equilibrar a terra, nós vamos se afundar. Ou então nós vamos virar churrasco, pastel nesse calorão doido. Já morreu várias pessoas em alguns estados porque não resistiram à força do calor. A pressão subiu. Quem tem depressão, né? Depressão ou pressão, né? Esta chuva também passou por aqui. Pois hoje está chovendo e parece que vai ser o dia todo. Eliane, em Minas Gerais, nesse exato momento, está chovendo? Manda sim ou não? Não, ela disse que já passou. Já passou, né? Já. Louvado seja o Eterno. Que Deus abençoe sua família. Desde ontem à noite que chove. Fica aqui o nosso abraço ao Célio Miranda, ao Francisco Arraes, o cantor marabaense Aurélio Santos, ao mestre Zequinha, do bairro do Cabelo Seco. Mestre de música. Rapaz, uma coisa que eu já vi o Zequinha fazer que ninguém fala. O pessoal fala da arte, da cultura dele, mas eu via ele fazer, quando era criança, barcos de Buriti, que era leiloado no leilão de São Félix. Eu já vi ele fazer canoa, como é que ele dobra a tábua com fogo, com corda, para a canoa ficar daquele jeito ali, naquela linha d'água. Então, nós temos em Marabá muitos artistas, Rick Batista, né? Ali da região de São Félix. Foi na madrugada, lá em Minas Gerais. Pois aqui começou, minha irmã, e não parou mais não, né? Só o Eterno sabe, porque está chovendo. Porque, Ruth, só Deus entende nós, né? Porque nós estávamos reclamando de quê? Do calor. E agora está chovendo demais, então assim, ei, para. Agora você, onde quer que você esteja, quando você vê aí essa tempestade, aqueles barulhos, comece a orar. Mas onde é que tem açaí? Essa é a chuva do açaí. Ei, dona Dina do Açaí na Folha 20, um abraço para a Dejane. E o pessoal aí da UTI Cell, né? UTI Cell. Rapaz, o tanto de iPhone que está chegando aí, de pessoas com celular. Ontem chegou um celular que estava dessa altura, a bateria inchada, estava para explodir. Aí eles rapidamente fizeram ali a operação, tiraram a bateria, né? Aí foram olhar a bateria e tal. Então você tem que ter cuidado com o celular. As pessoas pensam que celular é para a vida toda. Não. Tudo tem o seu tempo determinado de vida. Todas as coisas, né? Até nós mesmos. Então, deu um problema no celular, corre aqui na Folha 24 da 8, lote 19, em frente à Praça da Criança, perguntando onde é a UTI, onde é a sinagoga. É bem do lado da sinagoga, ao lado da Rainha do Açaí, que é a dona Dina. Açaí Mania. Você chega lá, entrega o celular ao profissional que está fazendo lá, você está tomando um açaí de primeira qualidade, né? Chegamos ao final de mais um programa. Vamos curtir, compartilhar. Você eu quero que dizer novo, que a gente vamos fala se inscrever. assim, da UTI, do açaí, de alguns comércios de amigos, mas nós não temos patrocinadores. A gente fala espontâneo, né? Agora um abraço bem forte para o Paulo Roberto de novo.
Paulo Roberto tem o seu canal aí na internet, um canal policial aí, com bastante pessoas patrocinando, né? Que Deus venha abençoar o Paulo Roberto, que ele consiga mais patrocinadores, porque o Paulo Roberto é o cara, né? É o comunicador radiante, né? É aquele que trabalha na área policial, mas ele também observa, Paulo Roberto está de olho em você. Né? Bom dia a todos, que hoje venhamos receber boas notícias, boas vitórias. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim.